Pronto. Pequeno ajuste na gravação. Beleza, então hoje é dia 27 de abril de 2022, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em informática do Cefores. Na aula passada, eu pedi para vocês que fizessem a organização dos dados de uma pizzaria. Vocês tentassem imaginar como funcionaria essa pizzaria. A gente falou que seria só um delivery. E hoje nós vamos tentar fazer aqui um esboço das informações, dos dados que esse delivery de pizza vai controlar. E também tentar criar uma estrutura mais eficiente possível para guardar essas informações. Bom, eu vou pegar aqui um editor de texto qualquer. E com esse editor de textos, nós vamos... Eu resolvi fazer uma estratégia um pouco diferente hoje. Nós vamos fazer uma ficha. Primeiro, nós precisamos pensar numa ficha. Vamos imaginar que cada pedido de pizza nesse delivery vai ser uma ficha. Para a gente, no mínimo, identificar que informações nós vamos usar e que informações nós vamos registrar nesse delivery. Então, eu vou usar aqui um editor de textos. Só para a gente criar essa ficha, tá? Porque eu imagino o seguinte, cada um fez aí, como imaginou esse delivery de pizza. Muito provavelmente, se a gente pegar a proposta de solução para essa atividade de cada um de vocês, dificilmente vai ter dois iguais. Cada um pensou no seu delivery de pizza. Então, certamente, um vai ter um detalhe que o outro não pensou, e assim sucessivamente. E é praticamente impossível que tenha dois iguais. Tá? Então, em cima desse cenário, onde é praticamente impossível ter dois iguais, é que nós vamos criar um único aqui, vamos fazer um único para que a gente possa pegar esse único e raciocinar em cima dele. Porque o objetivo final dessa atividade é ter uma proposta de projeto de banco de dados para esse delivery de pizza. Então não dá para a gente ficar cada um pensando numa situação diferente, porque situações diferentes vão gerar projetos diferentes. Então a primeira missão nossa aqui é vamos escrever junto aqui uma ideia única de como será esse delivery de pizza e depois focar em cima disso que a gente decidiu qual é a melhor alternativa para a gente fazer essa distribuição. Então nós vamos pensar aqui numa ficha mesmo, tá? Eu vou inserir vou colocar uma tabela aqui. Nossa. Vou colocar uma tabela. Vamos lá, depois a gente vai ajustando essa tabela. Vou pegar aqui, vou dar uma configurada nessa página aqui. Design não, layout. Layout, margens estreita, não preciso de margem. É só para efeito de visualização mesmo. Isso, estreita. Vamos aumentar mais um pouquinho o zoom aqui. Ok. Eu vou excluir essa tabela aqui e fazer uma nova.
Então, eu vou fazer uma tabela agora. E essa tabela vai ter isso, que ele já ajusta. Tá. Bom, vamos lá, me ajuda a pensar aqui. Nós estamos falando, cada ficha dessa seria um pedido do nosso delivery, certo? Então vamos lá, vamos pensar que informações eu preciso. Vamos pensar que essa ficha aqui ela vai servir para tudo. Eu posso entregar uma cópia dessa ficha para o motoboy fazer a entrega. Posso, no final do dia, pegar essa ficha e somar para saber quanto que o delivery faturou naquele dia. Tá? Então vamos bem no basicão mesmo, porque se a gente for explorar esse exemplo a fundo mesmo, com todas as suas particularidades, aí a gente precisaria de muito mais tempo que a gente tem para fazer essa atividade, tá? Bom, por onde vocês querem começar? Vamos começar pelo cara que fez o pedido, pelo cliente? Então, o nome desse cliente, certo? O que mais? O telefone dele? O endereço? Forma de pagamento? Data e hora do pedido? Ah, não, do pedido não, da entrega. Você está considerando a possibilidade de agendar horário de entrega? Tá, então nós vamos ter data, hora da solicitação. Data, hora da solicitação. Solicitação. Data e hora da solicitação. Então, data e hora da entrega? Vamos considerar que ele pediu, ele quer que entregue o mais rápido possível, pode ser? Entendi. Tá. Então a gente pode colocar aqui, ó. Ele solicitou troco. É isso? O que mais? Esse endereço, bom, depois a gente discute isso. Oi? Vamos, sim. Vamos partir para os itens, já que ele solicitou, então? Eu vou deixar um espaço aqui e vou criar aqui embaixo agora uma área para a gente colocar os itens. Os itens têm o que é o item, o preço unitário, a quantidade e o preço total. O item, a quantidade e preço total, acho que é isso aqui. Ó. Então, nós vamos ter o produto que ele pediu, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Certo? Então, vamos dar uma diminuída nessa quantidade aqui. O valor unitário também pode ser menorzinho. Quantidade também assim. E o valor total assim. Opa, quantidade, valor unitário, valor total. E aí, beleza? Aqui é a lista, depois você dá um autógrafo. Presença. Então seria isso, o produto que ele quer, a quantidade que ele pediu, quanto custa cada e o valor total. Vamos colocar alguns exemplos? Pizza calabresa grande. Ou vamos trabalhar só com tamanho de pizza? Tamanho único, tamanho grande. Vai ter brotinho, pizza média? Acho que nem existe isso mais, hein? Existe. Quando você vai pedir, tem pizza ainda média, brotinho? Tá, então vamos grande. Quantidade, ele pediu 2, custa 50 cada, deu R$100. Certo? Centralizar isso aqui. Vocês não reparam não, porque eu tenho toque, tá? Hã? Deu pra perceber já, né? Não é toque, mas eu ainda tô na era do toque. Agora tem outra sigla, né? É doido mesmo, né? A sigla.
Tem mania de ficar botando os trem organizados quando não necessariamente precisa ser tão organizado. Bom, já que a gente está colocando aqui os dados, vamos colocar aqui, vamos preencher aqui também. Zeca Pereira da Silva, endereço, Avenida Gustavo Pereira, 428, bairro Fabrício. O fone dele é 34.9.9987. Pronto, com o telefone, ele pediu ele pediu a pizza hoje, dia 27 de abril de 2022, às 14h01. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma... Não vou não. Se eu começar a colorir demais isso aqui, vou perder tempo. Tá, ele pediu também Coca-Cola 2,5 litros. Ele pediu uma, custa R$ 9,90, total R$ 9,90. Só isso que ele pediu. Com as informações que nós temos aqui, dá para a forma de pagamento, né? Dinheiro. E ele quer, sei lá, 110, troco para 150. Então ele quer 40,10 de troco. Ou, se você preferir, a gente pode pôr troco para 150. O que mais? Fechou aqui? Temos um pedido? Oi? Valor total? Valor total. Total, R$ 109,90. Oh, ficou bonitinho, gostei. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aqui? Excluir linha. E excluir linhas. Vou deixar só uma linha sobrando aqui. Pronto. Tá bom essa fichinha? Com essa fichinha aqui, lembrando que o nosso cenário, o nosso contexto aqui é um delivery de pizza. Nesse tipo de fichinha aqui, a gente não sabe qual foi o motoboy que entregou. Concorda? Vamos controlar isso? Até porque depois, se a gente tiver que pagar o trabalho do motoboy, a gente precisa saber que motoboy fez qual entrega, quantas entregas, se for por entrega, né? A gente pode falar aqui, a gente pode colocar aqui, ó, quem é o entregador. E a gente pode até colocar qual foi a moto usada aqui, a placa da moto. Supondo que esse delivery é uma empresa que tem os seus próprios entregadores, e essa empresa, essa pizzaria tem lá algumas motos e alguns funcionários, essa lógica aqui de colocar quem é o entregador e qual moto foi usada é interessante porque você sabe qual motoboy usou qual moto para fazer essa entrega, né? Então nós vamos ter aqui o Flávio Ferreira, é o entregador, e ele usou a moto XPT 1090. Pronto. Mais alguma coisa que vocês querem considerar para esse nosso problema? Horário? Aqui, na realidade, a data e a hora que foi solicitado pelo cliente essa entrega. Vocês acham interessante controlar a data? A gente dá para controlar só a data e a hora que saiu para entrega, né?
Porque só se o motoboy, na hora que ele chegar lá e entregar para o cliente, ele anota nesse pedido aqui, nessa fichinha, até a hora que ele entregou. Essas informações seriam relevantes para quê? Você é o dono do Disque Pizza. Para que você quer essas informações? Não, mas a ficha, se não foi entregue ainda, essa ficha está com o motoboy com a pizza na rua ainda, né? Você não tem essa informação lá no Disque Pizza ainda. Se você quiser fazer uma gestão de média de duração de tempo de entrega das pizzas, né? Porque que daí tinha muito baixo, lembra de um lanche chamado Alex Lanche, que até eu lembro que ele não entregava onde eu morava hoje, porque era muito longe. Entendi. Falava, não dá pra entregar. E compensa, aí a gente teria que controlar pelo endereço, né? Ou pelo bairro, ou pelo, assim, alguma coisa assim, né? Vamos entrar. Bom, então vocês querem acrescentar aqui a data e a hora que saiu para entrega, mais a data e a hora que o cliente recebeu. Linha abaixo. Então, data e hora. Sim, mas às vezes o cara sai às 11h25 da noite e entrega meia-noite e 5, já é outro dia, né? Então, para efeito de informação, a gente precisa da informação completa. Data e hora da saída e data e hora da entrega. Por exemplo, vamos supor que esse pedido foi feito ontem, dia 26, às 23h01. Consequentemente, tem que fazer a pizza e assar. Ele ficou pronto e saiu para entrega às 23h43 e chegou para entrega no dia 27, né? No dia 27, às 0h22. Então, daí a necessidade da gente ter informação data-hora, né? Porque isso aqui em banco de dados, se a gente for calcular, por exemplo, qual que é o tempo médio das entregas do nosso delivery de pizza, né? Eu tenho que saber data e hora que saiu, data e hora que chegou, faço uma subtração para entender quantos minutos tem cada entrega, e aí eu calculo essa média depois. Isso é coisas que a gente vai fazer depois na disciplina de banco de dados 2. Fazer esses cálculos dessas informações usando os comandos de banco de dados. Pronto, né? Tá bom assim? Oi? De informação, deu até vergonha. Não, mas porque na realidade eu não tinha pedido para vocês fazerem isso aqui especificamente, né? Tinha pedido para que vocês pensassem nas informações que tem no delivery de pizza e organizassem aí os dados. Organizasse como é que você colocaria essas informações. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte. Isso aqui é um pedido. Uma coisa que eu já vou fazer aqui já é uma dica, tá? Essa dica ajuda muito, muito na hora que você vai conceber o projeto de banco de dados. E como a gente ainda não está falando de projeto aqui ainda, mas o objetivo lá na frente é o projeto de banco de dados, essa estratégia que nós vamos aplicar aqui, ela tem impacto direto quando a gente for fazer o projeto. A gente tem que pensar o seguinte. Tudo que repete muito, a gente acaba tendo que isolar. Tudo que repete muito, a gente tem que isolar. Vou repetir de novo, depois eu vou explicar. Tudo que repete muito, a gente tem que isolar. Por que eu estou falando isso?
porque eu já quero isolar um negócio aqui, porque eu já estou enxergando que vai gerar um benefício para a gente no projeto. Percebem que a gente considerou apenas um campo. Ah, não, gente, eu vou ter que fazer esse negócio aqui. Eu não queria não, mas... Vou colocar só vermelho, só para dar uma... Ficou muito ruim de enxergar? Não, né? Até porque eu preciso separar o que é informação do que é formulário. Então, aqui não é só loucura, não. Tem outros motivos juntos, tá? Então, o que está em vermelho é o formulário e o que não é vermelho são dados. São informações que foram anotadas quando do pedido, certo? Ó. Não é isso? O que está em vermelho nunca muda. O que está em preto, a gente vai preencher de acordo com o que o cliente está pedindo. Certo? Tá. Mas o que eu estou falando, vou repetir. O que repete muito a gente isola. Tá. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, essa questão do endereço aqui, ó. A questão do endereço, a gente tem que pensar que o endereço, basicamente, ele é composto de uma rua, um número e um bairro e um complemento. Esse complemento que pode ser apartamento 408, casa 3, coisa do tipo, certo? Então, o endereço, ele é composto de 4 elementos. E desses elementos, 2 repete muito. Por que eu falo que repete muito? Porque as ruas, elas são únicas. A Avenida Leopoldino de Oliveira é uma avenida. Ela é uma só, mas ela repete muito. Você pode fazer 7, 8 entregas na Leopoldino de Oliveira por dia. Então imagina no final do mês quantas fichas dessa você tem escrito com a rua Avenida Leopoldino de Oliveira. Tá? Então, isso que eu acabei de falar, o que repete muito a gente isola, já é pensando na estruturação e organização do banco de dados. Então, o endereço aqui, eu já vou dar uma mexida nele. Eu não vou falar de endereço. Tá? Eu vou dividir. Como é que eu vou dividir esse endereço? Vai ficar assim, ó. Vai ficar. Aí não é nem rua, o nome técnico é logradouro. Já tinha ouvido falar dessa palavra? Logradouro? Por que a gente não pode falar rua? Não, porque pode ser avenida, pode ser praça, pode ser travessa, pode ser... O que mais? Tem vários... Não é só rua, né? Rua, avenida, praça, travessa, beco, sei lá. Então existem várias possibilidades. Então nós vamos ter qual é o logradouro, nós vamos ter qual é o bairro, nós vamos ter... aliás, eu vou pôr o bairro de cá, porque nós temos... tem o complemento... No caso, é uma casa, é um apartamento 715, sei lá, alguma informação adicional. E, então já vamos organizar aqui, ó. O Fabrício passa a ser o bairro. Esse bairro daqui some. O Logradouro passa a ser a Avenida Gustavo Pereira. Ficou faltando só o número, né? O número também será... gente, quando o teclado estraga logo o acento, fica triste. Então, o acento, cara, tem lógica. O acento aqui ele está sentimental. Tem hora que funciona, tem hora que não. Aqui no complemento eu posso falar que é uma casa. Posso falar que é uma casa, posso... Pronto. Entenderam? Então eu peguei o endereço,
que era o que os autores dos livros chamam de atributo composto. O que é atributo composto? É um atributo que, na realidade, tem vários subatributos. É um atributo que ele é formado por mais de um outro, né, atributo. Então, porque, na realidade, quando a gente fala endereço, a gente está falando de logradouro, número, bairro e um complemento. Tudo isso forma o endereço. Por isso que o endereço é chamado pelos autores de um atributo composto. Então, vamos fechar a fichinha nesse formato. Certo? Bom, aí vamos fazer uma segunda ficha. Na segunda ficha, nós vamos ter um pedido da Maria Flores Verdes, Paredes mesmo. O telefone dela é 8787-2087. Ela está na Avenida da Saudade, número 554. Ela fez o pedido também no dia 26, às 22 horas. É casa no bairro Santa Marta. Ela vai pagar em cartão, crédito, ao acento de novo. Crédito, consequentemente não tem troco. Vai sair no dia 26 às 23h01 e foi entregue no dia 26 às 23h52. O entregador foi a Rita Freitas. Ela usou a moto XWG 1194. A Maria comprou uma pizza portuguesa, tamanho família. Ela pediu uma portuguesa tamanho família, que custava R$60. Pediu Guaraná 2 litros, que custa R$8. E 2 Guaranás. Então aqui vai dar R$16. E pediu também uma pizza chocolate, que custa R$55. R$55. Isso aqui vai dar um total de 115, 131, confere? Bateu aí? Certo? Bom, agora nós vamos aplicar novamente. Não, vou fazer diferente aqui. Antes de falar de aplicar o conceito de tudo que repete muito a gente isola, o Zeca fez um outro pedido um outro dia. Mesmo Zeca. Vou até pôr aqui embaixo a ficha dele. Nossa Senhora. Aprontei aqui. Fiz alguma coisa aqui que bagunçou minha brincadeira. Agora sim. O mesmo Zeca, com o mesmo número de telefone, no mesmo endereço, só que agora foi no dia 24/4, ao meio-dia, ele pediu uma pizza no horário do almoço. Ele mora no mesmo lugar, no Fabrício. Também quis, só que agora quis pagar em cartão. Cartão débito. Então não tem troco. E aí saiu para entrega no dia 24, às 13. Ele ficou com um pouquinho de fome, porque já era 1h da tarde, a hora que o entregador saiu.
E ele recebeu essa pizza no dia 24 às 13h42. Ele mora um pouco longe. Quem entregou foi a Rita. Rita Freitas. Usando a mesma moto XPT 1090. E ele pediu uma pizza calabresa e 2 coca de 2,5 litros. Custava 10 pila cada. Então, deu R$20 de refrigerante, R$50 de pizza, e dá um total de R$70. E a gente aqui não está colocando nem o custo da entrega, né? Nosso delivery não cobra pela entrega. Pela ficha que a gente estabeleceu aqui. Certo? Bom, por que eu fiz aqui um segundo pedido do Zeca Pereira da Silva? Exatamente para que a gente comece a pensar sobre tudo que repete muito, a gente isola. Tá? Então, esse aqui é o contexto que nós vamos usar para, agora sim, organizar os dados do nosso delivery de pizza de uma forma diferente para que a gente tenha uma economia de espaço. Aqui eu acho que o Word mostra quantos caracteres tem aqui, não tem? Deixa eu ver. Olha lá, 1.297 caracteres ele está falando. Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar a Maria, vou fazer mais um pedido. Então eu tenho o Zeca, fez 2 pedidos. Não quero que fique junto, não. O Zeca, eu vou até... Agora é coisa de doido mesmo. Cadê? Cadê o que eu quero? O que eu quero? Poxa. Ah, é aqui. Caramba. Mudei de ideia, não vou colocar não. Beleza, então o Zeca tem 2 pedidos e a Maria vai fazer um segundo pedido agora. A Maria, agora, ela vai pedir, vai pagar com cartão de crédito, mesmo telefone, ela fez um pedido, esse pedido que ela fez aqui foi no dia 20/4, final de tarde, ela queria comer uma pizza no happy hour, cartão de crédito também, então no dia 20, saiu para entrega às 19h11, e o entregador lá na casa entregou no dia 20 às 19h32. Quem entregou... Oi? Pode acontecer, pode acontecer. Então, a mesma Maria Flores Veredas pediu para entregar no trabalho dela, que é lá na... Claro, pode falar. Aquela pegou dessa forma aí, porque tem uma observação então, né? Porque aí no cadastro não muda o endereço do cliente, mas tem uma observação do lugar de endereço. Na realidade, a gente está começando a perceber que o cliente não tem só um endereço, né? Quando ele faz o pedido, eu posso saber todos os endereços para onde ele já pediu que eu fizesse entrega para ele. Então, já é uma coisa que a gente tem que pensar aqui nas nossas modelagens, né? Vamos dizer assim. Então, a mesma Maria, ó. Como é que eu sei que essa Maria aqui é a mesma Maria que está aqui embaixo? Porque o telefone é o mesmo, né? Se o telefone é o mesmo, é a mesma Maria. Você concorda que pode ter 2 Maria Flores Veredas em Uberaba?
Eu descobri que tinha mais de um André Luiz Souza uma vez, alguns anos atrás. Eu comprei um tênis numa loja e dei um cheque. O cheque caiu na conta, bonitinho. Usei o tênis muito tempo. Um belo dia eu fui comprar um negócio, meu nome estava no SPC. Pessoal, mas o que será que aconteceu? Fui lá nessa loja onde eu tinha comprado o tênis, tinha pagado com cheque. O cheque tinha sido debitado, ou seja, estava tudo certo. Só que quando eu fui pagar com cheque, na época, vocês nem sabem o que é cheque, vocês sabem o que é cheque? Era um papel que o banco dava para a gente fazer pagamento. Coisa pré-história. E aí tinha que fazer uma fichinha na loja. Então a pessoa preenchia um cadastrozinho desse da gente. Do cliente, nome, endereço, telefone, blá, blá. Tinha uma fichinha parecida com essa. E aí tinha um outro cara, um outro André Luiz Souza, igualzinho o meu nome, que tinha comprado um negócio lá fiado e não tinha pagado. Só que na hora que o cara do financeiro da loja falou, ó, pega a ficha do André Luiz Souza lá que nós vamos mandar para a SPC. A menina pegou a minha e não do outro. Do meu xará. Do meu 100% xará, né? Só que na minha ficha tinha meu CPF e meus dados. Ela olhou só o nome. Lá no fichário, em ordem alfabética, André Luiz Souza, é isso aqui mesmo. Nem viu que tinha um outro logo na sequência. Que era o certo, que tinha que ter ido, né? Foi assim que eu descobri. Foi bom porque ganhei um brinde para não processar eles. Beleza, então nós temos aqui a Maria Flores, que agora ela pediu um endereço diferente do que ela tinha pedido anteriormente. Essa Rua dos Andradas aqui é no bairro Olinda, e eu estou mexendo aqui nesse negócio. Aqui, e ela fez o mesmo pedido. O pedido foi igual, pizza portuguesa, tamanho família, Guaraná 2 litros, pizza de chocolate, mesmo valor. Foi 23,1, entrega 23,52, pronto, é isso. Então vejam que a Maria... Cadê a Maria, gente? Aqui. A Maria... que raiva quando esse negócio não fica de jeito. Ué, por que voltou no Zeca, gente? Maria. Aí. A Maria tem 2 pedidos. Certo? Ó, então, qual que é o nosso objetivo? Eu preciso ter exatamente essas mesmas informações aqui, só que eu quero uma estrutura que me permita ser mais eficiente. Então, deixa eu voltar aqui. Porque aqui o Word está falando que nós temos 251 palavras, mas na realidade 1.740 caracteres. 1.740 caracteres. Então eu preciso criar uma forma de organizar isso aqui para conseguir guardar as mesmas informações com os mesmos significados, porém ocupando menos espaço. E aí, vou repetir de novo. Tudo que repete muito, a gente isola. Tá? Então, vou começar a fazer uma proposta. E aí, o que eu quero que vocês façam agora é que vocês tentem entender a estratégia que eu vou usar para organizar esses dados de uma forma diferente e conseguir ter os mesmos dados com os mesmos significados, mas ocupando menos espaço. E aí eu preciso que vocês enxerguem que aqui eu só tenho 4 pedidos. Essa pizzaria vai ter dezenas ou centenas por dia. Milhares por mês. Milhões por ano. Então, a economia que eu vou fazer aqui, que parece que é muito pouca, parece que é muito pequena essa economia, ela, quando a gente pega em escala, a economia ela é em escala geométrica. Para fazer isso, eu vou usar uma planilha. A planilha eu acho mais adequada, porque nela eu consigo criar umas... Que no fundo, a gente vai criar umas tabelinhas. Como eu disse, o que repete, a gente isola. Então, o que está repetindo aqui?
O que pode repetir muito? Tudo que pode repetir muito. Endereço. Eu tenho a ver, como eu citei, a Leopoldina de Oliveira. Ela pode repetir, ela pode aparecer. Vamos considerar que esse nosso delivery já está funcionando há 6 meses e nós temos 72 mil entregas, 72 mil pedidos já feitos. Isso tudo vai estar dentro do meu banco de dados, do meu computador lá do delivery de pizza. Então pode ser que desses 72 mil pedidos, Leopoldina de Oliveira tenha aparecido 4.300 vezes. Cliente também repete. Então, tudo que repete a gente isola. Então, logradouro repete. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na minha estrutura de tabelas, porque no final das contas, em banco de dados, a gente vai trabalhar com tabelas, tá? Então, eu vou colocar aqui uma tabela para os logradouros. Então, isso aqui vai ser uma tabela que se chama logradouros. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Isso. Então, são os logradouros. Mesclar. E aí, os logradouros, eu vou colocar para eles 2 informações. E daqui um pouquinho vocês vão entender o porquê disso. Eu vou dar aos logradouros um código e um nome. Tá? Aí... Oi? Tipo um login? Não. Não é tipo um login, é tipo um CPF. A Receita Federal não te conhece pelo nome, te conhece pelo CPF. A polícia, quando para um veículo, ela não para porque é um Gol branco tal, é porque é a placa, entendeu? Nós começamos a falar agora de um conceito em banco de dados que é muito importante. Nessa era da computação, tudo ganhou alguma coisa que é única, que identifica alguém. Você chega no seu banco, na sua agência bancária, o gerente quer saber qual que é o seu CPF ou qual que é o seu número de conta. Ele não te pergunta seu nome, porque pode ter 10 pessoas naquele banco com o mesmo nome igual ao seu. Quando alguém pergunta qual é o seu Instagram, você não fala seu nome, você fala o seu arroba lá, arroba Zé da Silva, arroba Zé 3795. Por quê? Porque aquele arroba do seu Instagram, aquele Instagram é o seu. Se ele procurar por aquele arroba, ele vai achar você, ele não vai achar outra pessoa. Então, nós, na era da computação, tudo tem algum código único. E isso já vem de muito tempo. Por isso que a gente tem um CPF, por isso que carro tem placa, por isso que aqui, quando você entra no FTM, você ganha uma matrícula. Tudo aqui está relacionado à sua matrícula e não ao seu nome. Por isso que quando você compra alguma coisa numa loja, você ganha uma nota fiscal eletrônica, aquela nota fiscal tem um número, porque o número da nota fiscal identifica aquela compra que foi feita. Tudo que você faz tem código. Lembra que eu falei que tudo que vocês fazem hoje em dia, de alguma forma, tem a ver com computação? E isso está registrado e tem algum código que identifica aquilo. E aí vocês vão entender que esse código, ele é fundamental para fazer a interconexão entre os dados. Porque, olha só, o que eu vou fazer com esses logradouros aqui? Ó? Eu vou cadastrar os logradouros. Se de repente um cliente pede para um logradouro que eu ainda não fiz entrega, eu cadastro esse logradouro. Então eu vou ter aqui, Avenida Leopoldino. Na verdade, vamos pegar aqui, ó. Já vamos pegar esses dados desses 4 pedidos, mas depois vocês vão perceber que a estrutura que está sendo proposta, ela vai atender a todos os futuros pedidos, gerando economia de escala. Então nós temos aqui, ó, esse logradouro aqui, ó, Avenida Gustavo Pereira, que tem e poderá ter muitos pedidos nessa avenida. Além da Gustavo Pereira, nós temos a Rua dos Andradas, que pode ser o logradouro número 2. Temos também
a Avenida da Saudade. Vai ser o logradouro 3. Por enquanto, nesses 4 pedidos de entrega do nosso delivery, nós só temos essas 3 avenidas e ruas, esses 3 logradouros, tá? Então eu vou transformar isso aqui, ó, em uma tabela. Pronto, tem uma tabela onde eu coloco os logradouros, tá? O que mais? Que repete muito. Do mesmo jeito que os logradouros repetem muito, os bairros também. Certo? Os bairros também. Às vezes eu faço 3, 4, 5 entregas por dia no bairro Abadia. Imagina na semana. Quantas vezes o Abadia vai repetir o bairro Abadia? Então nós vamos criar também, seguindo a mesma lógica, uma tabela para os bairros, que também vai ter a mesma lógica de código e nome. Então vai ser vamos copiar de lá também. Esse aqui é bairro Fabrício. Esse aqui é bairro Fabrício também. Esse aqui é bairro Olinda. Então tem o bairro Olinda, que é o 2. E tem o Santa Marta. É o bairro 3. Pronto. Então temos aqui mais uma tabela. Pronto. Mais uma tabela. O que mais? Entregador. Os nossos entregadores também vão ter um código e o nome. Quais os entregadores nós temos aqui? A Rita Freitas. Rita Freitas vai ser o 1. Teve 2 entregadores aqui, né? E o Flávio Ferreira. Por enquanto, só 2 entregadores. O que mais? Oi? As pizzas. Nós chamamos aqui de produtos, né? Como a gente vende bebida também, a gente pode chamar tudo de produto. Então nós temos os produtos. Afinal de contas, todos eles podem repetir muito. E aí os produtos eles terão. Agora vai ter mais informação. Vai ter um código. O que mais? Vai ter cliente também. Cliente também repete muito. Ele não pode pedir várias vezes? Se a gente tiver um cliente que pede pizza toda semana, às vezes daqueles 72 mil pedidos em 6 meses, você pode ter, sei lá, 15 pedidos de uma pessoa. E se você tiver dos 72 mil pedidos, imagina, se os 72 mil pedidos foram feitos por 35 mil clientes, você teria aproximadamente 2 pedidos por cliente, mas isso pode ser mais. 6 meses, vamos por 70 mil pedidos, 15 mil clientes, você pode ter 4, 5 pedidos por cliente na média. Então, se eu isolo o cliente, ele aparece uma vez só dentro do meu banco de dados, eu vou economizar um quarto, um quinto de espaço, isolando o cliente também. A gente sempre, vou repetir, tudo que repete muito a gente isola. Isola por quê? Para ele não repetir muito. Ele vai aparecer uma única vez.
Exatamente. Eu tenho uma informação mais complexa que, em vez de ficar repetindo tantas vezes, ela aparece uma única vez e só o código, que é um número, que é uma informação bem pequenininha, vai repetir quando a gente for organizar a amarração entre esses dados. E aí a gente tem exatamente as mesmas informações, porém ocupando um espaço muito menor. Quando a gente finalizar aqui, vocês vão entender. Então, o produto ele tem um código, um nome e um preço. Que é o preço unitário dele. Certo? Então, vamos mesclar isso aqui. Vamos organizar esse negócio. Pronto. Então, vamos lá. Quais os produtos nós vendemos aqui? Pizza calabresa grande. Pizza calabresa grande. 50 cada. Custa R$50 cada. Código 1. O que mais? Coca-Cola 2,5 litros. Nossa, gente, por isso que eu não uso essa porcaria desse Word há muito tempo. Oh, encrenca. Vou colocar aqui Coca-Cola 2,5 litros, vai ser o produto de código 2 e custou aqui R$ 9,90. Temos também pizza calabresa grande, já foi. Coca-Cola 2,5 litros, já foi. Pizza portuguesa tamanho família. Vai ser o produto 3. Faltando o quê? Faltando um 0 na Coca-Cola. Você falou do 9,90? Ah, tá. Eu vou ter que formatar aqui, ó. Tem que formatar com casas decimais. Isso. Pronto. E Guaraná 2 litros. Produto 4. E custa R$8. A pizza portuguesa família custa 60. Pronto. Tem mais algum produto? Pizza de chocolate. Pizza de chocolate. Vai custar R$55. E no último aqui, pizza portuguesa família já foi, Guaraná e pizza de chocolate já foram. Pronto. Beleza. Como nós já dissemos, alguém já comentou, os clientes também, né? Então nós vamos botar os clientes aqui também. E os clientes, o que nós temos de informação do cliente? Do cliente nós temos nome e telefone, certo? Então nós vamos colocar código, nome, fone. Vai ser as informações. Percebam que tudo que eu estou isolando porque repete, eu estou criando um código. Porque esse código será o nosso coringa na hora de transformar esses dados que a princípio estão isolados, transformar isso naqueles pedidos que lá estão montados, né? Aqui a gente não sabe. Aqui, ó, quando eu olho para cá, o que eu tenho aqui? Eu sei que tem os logradores, sei que tem os bairros, tem os entregadores, tem os produtos, e agora tem os clientes. Mas quem pediu o quê, quando e pagou, quanto, entregou, como, isso tudo a gente precisa depois ligar essas coisas para que isso se torne informação relevante, como está aqui. Ó. Se você pegou uma fichinha dessa aqui, você já entende tudo o que aconteceu em cada pedido. E é o que a gente precisa fazer depois naquela estrutura que a gente está criando. Então, os clientes é nome e telefone. Então, vamos pegar aqui, nós temos o Zeca Pereira da Silva, que vai ser o cliente 1. E o telefone do Zeca é esse aqui.
Pronto. Além do Zeca, nós temos a Maria, que vai ser a cliente 2, e o telefone da Maria. Aí. Pronto, só temos esses 2 clientes por enquanto, certo? Nós colocamos os entregadores já, não já? Colocamos, os entregadores estão aqui. Mas nós precisamos também colocar as motos. Apesar de que... podemos colocar as motos também. Apesar de que a gente está colocando, por enquanto, só a placa, mas... E a placa já é uma forma de código, né? Mas vamos colocar aqui, a princípio, código e placa, porque futuramente esse controle depois que o cara começar a usar o sistema e perceber que o computador está ajudando ele a controlar o delivery dele de uma forma muito eficiente, e ele tem lá uma frota com 15, 20 motos, ele pode querer controlar essa frota de motos também, e pode querer controlar quando que comprou a moto, quanto que custou, quando que deu defeito, quanto que consertou, por que eu tenho uma moto da Yamaha que fica me dando defeito e eu tenho uma da Honda do mesmo ano que dá menos defeito. Então ele pode começar a querer fazer a gestão da frota de entrega deles também, e aí ele vai querer certamente que esse sistema evolua e passe a controlar outras coisas que não foram pensadas quando ele pediu apenas um controle de delivery de pizzas. Então eu vou ter aqui a primeira motoca XPT 1090 e a outra motoca é a XWG 1194. Por enquanto só temos 2 motocas envolvidas nessas entregas. Então temos aqui mais uma tabela. O que mais que está aqui que repete muito? Forma de pagamento. Vamos criar aqui, então, uma tabela formas pagamentos. E aí eu já estou fazendo um negócio aqui. Já estou um passo adiante, mas... depois eu explico melhor. Vai ter também um código e um nome, uma descrição, né? Seria dinheiro, 2, cartão, crédito, 3, cartão, débito, 4, Pix, e assim sucessivamente. Se fosse antigamente, eu colocaria cheque. Eu acho que tem uns malucos que ainda usam cheque por aí, viu? Acho que tem banco que você ainda consegue até imprimir o cheque no caixa eletrônico. E aí, se tiver alguma outra forma que... aliás, eu até coloquei o Pix aqui, que nem foi mencionado, né? Aqui, por enquanto, a gente só tinha falado de dinheiro, cartão débito, cartão crédito e cartão crédito. Já tasquei um Pix ali, que se tiver um pedido do Pix, já entra. Vixe. André? Oi. Desculpa atrapalhar aí, mas é bem rápido. Como eu entrei agora na aula, estava em trabalho, você podia só me falar o assunto da aula hoje, só para eu me situar melhor? Eu sei que eu tô corrigindo a atividade da aula passada. Beleza. Certo? Certo. Na aula passada eu deixei uma atividade que era para que vocês colocassem em um papel ou em qualquer outro tipo de arquivo
as informações relacionadas a um delivery de pizza. E aí, partindo dessa tarefinha da aula passada, hoje nós construímos essas fichas aqui. E depois de construir essas fichas, onde cada pedido no delivery seria uma ficha, preenchemos 4 fichas e, com base no que a gente está vendo nessas 4 fichas, estamos identificando tudo o que repete e isolando. Mais uma informação rápida. Quando a sua aula acontecer online, você avisa antes ou como que é? Não, na realidade, a aula é só presencial. O online, eu uso só para fazer a gravação ali, para depois disponibilizar o vídeo para vocês. Ah, tá. Então, assim, Não, quem então, estiver acompanhando de casa, pode acompanhar, não tem problema nenhum acompanhar a aula de casa, só que a presença não é registrada, tá? Ah, tá. Não, então é porque eu A tava indo... vantagem é que você não perde. Você pode assistir de casa, inclusive participar sem problema nenhum, perguntar de boa. Não, beleza. Então eu tô indo pro campus aí. Falou. Não, se você quiser terminar daí, que senão você vai perder a sequência. Eu tô Você no pode carro, passar na aqui, verdade. pode passar aqui mais tarde um pouquinho ali, antes das 4, para você assinar, não tem problema. Beleza. Tá? Beleza, então continuando. As formas de pagamento. E tem mais alguma coisa que aparece aqui que repete muito, que a gente não imaginou, não colocou ainda em tabelas? Acho que já colocamos tudo, né? Já colocamos o cliente, já colocamos o logrador, o bairro, já colocamos os entregadores. O que repete? Ah, aí é mais difícil, né? Porque imagina, a data e a hora, a gente está indo só no nível de minutos aqui, né? Então, teoricamente, quantos pedidos chegam por minuto? Pode chegar a 2 pedidos no minuto? Talvez até sim, né? Mas aí talvez mais para frente a gente pode reavaliar quando a gente for fechar essa proposta para ver se dentro da nossa proposta essa informação continua repetindo. Foi até muito boa a sua pergunta, porque a gente está pensando o seguinte, tudo que repete muito a gente está isolando. Está isolando para quê? Para não repetir. Depois que a gente termina de desenhar esse modelo que a gente está propondo, e a gente ainda olha para ele e vê que tem coisa repetida, a gente pode ir ajustando esse modelo. Não, o telefone não repete, né? Porque o telefone, como ele é do cliente, ele vai estar aqui uma única vez. Ele repete sim, nesse modelo aqui ele repete muito. Toda vez que um cliente faz um pedido, ele liga provavelmente no mesmo telefone. Hoje, como todo mundo tem o seu telefone, você sempre, quando você vai fazer o pedido, você pede do seu telefone. Então, sim, se você fizer 15 pedidos durante 6 meses, o seu telefone, teoricamente, nessas fichas, repetiriam 15 vezes. Mas aí, a gente, ao isolar você como cliente, o seu telefone ficou com você e para de repetir o telefone. Porque a gente isolou você como sendo o telefone uma informação sua. Como você ficou isolado, o telefone ficou isolado junto. Agora, se a gente pensar que nesse cenário aqui é um cenário onde uma pessoa pode ter vários números de telefone e isso é impactante para o nosso projeto, que não é o caso de um delivery de pizza, concorda? Mesmo você tendo telefone fixo na sua casa hoje, praticamente você só usa o seu celular. Então, se bem que tem uns malucos que tem 2, 3 celulares também, né? Então, se a gente for pensar nessa hipótese, eu precisaria melhorar esse modelo aqui, porque eu teria que saber que você tem 3 telefones, né? Então, realmente, aqui, talvez esse item precisa ser aprimorado. Oi? Sim, o troco é uma informação que vai estar no pedido, que é o próximo passo que a gente vai fazer. Então, assim, ele pode ou não aparecer nos pedidos, mas ainda falta aqui o ponto central, que é o que a gente vai fazer agora, que depois a gente vê se tem como melhorar essa questão. Vamos dar um passo adiante, então. Nós demos uma olhada nessas fichas e tudo que a gente viu aqui que repetiria, que apareceria muitas vezes, que se repetiria muitas vezes, nós isolamos. Agora nós vamos dar um passo adiante, que é o passo onde nós fazemos as conexões entre as informações, que é criar, dentro dessa nossa proposta aqui, uma outra tabela. Eu vou tentar colocar ela aqui embaixo, vamos ver se vai ficar bom.
vai ser a tabela de pedidos. É onde nós vamos amarrar as informações. Então, o que que o pedido tem? Vamos olhar a nossa ficha aqui, ó. O pedido, a primeira coisa que nós colocamos aqui no pedido foi o cliente. Então, no pedido, nós vamos colocar um item para identificar quem é o cliente que fez aquele pedido. Isso, deixa eu só dar uma mesclada aqui, peraí. Mesclar. Beleza? Então, nós vamos ter o cliente. Nesse primeiro caso aqui, ó, era o Zeca Pereira da Silva. Então, eu já vou fazer e já vou preenchendo aqui, tá? Eu não sei nem se isso aqui vai dar. Se não der, eu aumento. Então, essa tabela aqui vai ser a tabela dos pedidos. E depois, bom, o cliente, eu vou centralizar isso aqui tudo. O cliente, o primeiro cliente lá é o Zeca Pereira da Silva. Cadê os clientes aqui? Ó, o Zeca Pereira da Silva é o cliente 1. Então, esse primeiro pedido é o pedido do cliente 1. O que mais que eu preciso identificar? Ah, eu preciso agora montar o endereço desse pedido. E aí, o montar o endereço significa dizer que vai ter um número, vai ter um logradouro. É isso que eu estava com medo na hora que eu coloquei isso aqui embaixo. Tem coisa que vai dar e não vai dar. Vou pôr esse logradouro aqui. Coube. Logradouro está aqui. Tem um número, tem um logradouro, tem um bairro. E tem um complemento, né? Vou pôr de cá. Complemento. Consigo montar o endereço agora do quem é o cliente 1 mesmo? O Zeca. Ó, o Zeca pediu para entregar na Avenida Gustavo Pereira. É o logradouro 1. Então, o logradouro que o cliente 1 pediu para fazer a entrega desse pedido. Aliás, eu esqueci aqui, muito importante, o pedido tem que ter um código também. E aí eu vou ter que fazer um reinício aqui na minha organização. Tá. Isso. Então, o primeiro pedido que chegou na pizzaria foi do cliente 1, que pediu para entregar no logradouro 1, que é a Avenida Gustavo Pereira, número 428, no bairro Fabrício. O bairro Fabrício é o 1, bairro 1, e lá é uma casa. Esse apartamento 708, sei lá, né? Pronto. Então, consegui aqui agora complementar essa informação aqui, ó, que é o endereço completo para entregar. Logradouro 1, Avenida Gustavo Pereira. Bairro 1, é no Fabrício. Número do imóvel, 428. Casa. Pronto. Vocês estão começando a perceber que toda vez que eu for fazer um pedido, a informação do pedido vai ser muito pequena, porque vai ser composto basicamente de alguns códigos, e esses códigos vão me levar às informações que, se eu precisar preencher aquela mesma ficha, eu vou conseguir. Igual eu acabei de fazer aqui, ó. Essa primeira linha da tabela pedidos aqui, ó, o código 1 do cliente me leva a todos os dados do cliente, seu nome e seu telefone. O código 1 me leva ao logradouro. O código 1 me leva ao bairro. E eu tenho o número do imóvel e sei que é uma casa. Então, complementou. No banco de dados, é mais prático trabalhar com números e códigos do que com palavras? Sim. Por que em banco de dados a gente praticamente tem código para tudo? Porque sempre quando você trata alguma coisa pelos nomes, pelas palavras, além de serem informações bem maiores e ocuparem muito mais espaços, essas informações podem se repetir. Por exemplo,
Se eu tenho Avenida Leopoldino de Oliveira, eu não posso pensar em ter essa informação no banco de dados e repetir esse nome com 20, 30 letras toda vez, se eu posso ter apenas um número que me leva a essa informação. Então, basicamente, eu ganho economia no computador, em escala, trocando grupos de informações por um único código. Então, por exemplo, hoje, a Receita Federal, que deve ter lá uns 150 milhões de brasileiros cadastrados, toda vez que você manda uma declaração de imposto de renda, ela associa todos aqueles dados a um CPF único. E só com aquele CPF, ele sabe o seu nome completo, sua data de nascimento, todas as suas informações. Ele não fica repetindo o seu nome 105, entendeu? Se você declara imposto de renda há 15 anos, todo ano, repetir as informações 15 vezes, imagina 150 milhões de brasileiros com 20 anos de declaração de imposto de renda armazenado. Por isso que a Receita, um tempo atrás, comprou o tal do T-Rex, que é um supercomputador que eles têm lá para processar esse monte de coisa. Então, não é porque computação ficou teoricamente barato, hoje, em relação a 30, 40 anos atrás, é baratíssimo. Computação já foi muito cara. Computação teve uma época que era só grandes empresas que tinham. E teve, há 40 anos atrás, teve um maluco que falou que todo mundo teria computador em casa. Muita gente riu dele. E hoje você tem em casa e tem um na mão, né? Mas mesmo ficando muito barato, você, quando vai fazer um projeto, você faz um projeto para ele ser eficiente. E ser eficiente é fazer tudo o que precisa, gastando a menor quantidade de hardware possível. Quantidade de disco, memória, processador, certo? E é isso que a gente está planejando aqui. Ou seja, eu quero guardar todas as informações que eu preciso do meu delivery de pizza, ocupando a menor capacidade de hardware possível. Até porque nós fomos ver lá naqueles data centers que eu mostrei para vocês, o data center é extremamente poderoso, mas ele é extremamente caro também. Então, se você não otimiza o consumo desse recurso, você gasta mais do que precisa, e isso qualquer empresa, seja ela qual for, gastar mais do que precisa não está de forma alguma nos seus planos. Mas vamos continuar, porque ainda não terminamos. Nós já temos o endereço, mas nós precisamos também dessas outras informações aqui, ó, data e hora do pedido. Nós vamos ter que colocar essas informações aqui, ó. Ixi, esse pedido aqui vai ficar bem maior do que... Então, nós temos aqui, vou pôr aqui, ó, data e hora da solicitação. E aí, por uma questão já de facilitar na codificação no futuro, eu já estou tirando. Vocês estão percebendo que eu estou criando aqui na planilha uma estrutura que a gente pode chamar de tabelas. E vocês estão percebendo que essas tabelas, elas têm um nome, para mim saber o que guarda de informação naquela tabela. E essa tabela, ela também tem o que a gente chama de colunas. Tem a coluna do código, tem a coluna do nome. Coluna do código, coluna do nome, coluna do preço. Certo? Ó, tem o nome da tabela e o nome das colunas. Certo? E aí, o que acontece? Como isso aqui vai se transformar em código no computador, esses que estão em vermelhos, mais especificamente, a gente não usa espaço e caracteres especiais como C cedilha e acento. A gente evita isso para que esse banco de dados fique mais compatível com todas as tecnologias possíveis. Então, quando a gente for construir um aplicativo que vai fazer acesso a esse banco de dados, vai haver códigos de programação que utilizarão esses nomes que estão em vermelho. Consequentemente, se você usar C cedilha e acento, pode haver uma incompatibilidade entre tecnologias, porque a gente está falando de uma tecnologia que é banco de dados, que vai conversar com uma outra tecnologia, como, por exemplo, uma linguagem de programação Java ou outra linguagem de programação qualquer. Os dados não. Os dados pode preencher com qualquer coisa. Mas o que está em vermelho não são informações. O
que está em vermelho é o que os autores chamam de metadados. São os identificadores, os títulos que você escolhe para definir que informação está guardada ali embaixo. Então, quando eu falo que essa tabela se chama bairros, e aqui eu tenho a coluna nome, eu estou entendendo que nessa coluna aqui eu tenho o nome dos bairros. E a gente tenta sempre usar nomes aqui significativos, que facilite para o técnico, para o profissional da computação, saber o que está guardado ali dentro daquele local. Então, nós temos aqui a solicitação. Vamos já copiar essa aqui. Solicitação. Temos a forma de pagamento. Eu vou pôr assim, ó, tá? Eu vou dar uma abreviada aqui só para pagamento. A forma de pagamento aqui, no caso, é dinheiro. Dinheiro, forma de pagamento. Dinheiro é o 1. Dinheiro é o 1, então foi pago pagamento em dinheiro. O que mais? Já colocamos a forma de pagamento. Troco para. Esse troco aqui nós vamos colocar ele aqui em algum lugar também. Vou colocar aqui, ó. Troco. Esse troco aqui é troco para 150. Já colocamos o troco. Saída e entrega. Então vamos colocar aqui agora saída. E vamos colocar aqui agora a entrega. Então tem a saída. Aqui a saída. E tem agora aqui a entrega. Pronto. Saída e entrega. Esse pedido está ficando bonito, porque está super comprido, né? E ainda falta coisa, né? Vamos lá. Vou dar uma diminuidinha no zoom aqui. Se ficar ruim para enxergar, esses avisam. Pronto. Nossa senhora, entrega. O que mais que falta? O entregador e a moto. Entregador e a moto. Entregador e a moto. Bom, quem é o entregador aqui? É o Flávio Ferreira. Flávio Ferreira. Cadê o entregador? Entregadores. Flávio Ferreira é o entregador 2. Então aqui é o entregador 2. Moto XPT 1090. Moto XPT 1090 é a moto 1. Então, vamos colocar aqui. Moto é a moto 1. Deixa eu organizar isso aqui de novo, que esse pedido ficou muito doido. Só um segundo, pessoal. Eu vou diminuir o zoom aqui, para ter uma noção do geral, para organizar, para depois aumentar de novo. Temos os pedidos. Vou tirar essas bordas aqui de novo, porque essas bordas aqui pode parecer só um capricho, mas não é. Elas ajudam a gente a identificar exatamente como é que funciona isso, né? E aí eu teria que fazer tudo aqui, ó. Logradouro, bairro, forma de pagamento, solicitação saída. Pronto. Nossa, ficou muito pequeno mesmo, hein? Vamos voltar para cá. Essa entrega, essa saída aqui que tá... Pronto. Fizemos o primeiro
Ah, não, ainda faltam os produtos. Fizemos só essa parte aqui de cima, ó. Do pedido 1, nós colocamos o cliente, colocamos o endereço, colocamos data e hora de chegada e saída do pedido, quem é entregador, qual que é a moto. Agora faltam os produtos. Oi? Então, o valor total a gente vai falar dele. O valor total, bom, tem um outro conceito que é importante que vocês entendam. Toda vez, o que eu disse? Nós estamos trabalhando aqui com o que eu disse para vocês, que é tudo que repete muito, a gente isola. Tá? Tem um outro conceito que fala o seguinte: tudo que pode ser calculado, eu não armazeno. Se eu posso obter uma informação a partir das informações que eu já tenho no banco de dados, eu não preciso guardar ela. Eu posso calcular ela quando eu precisar dela. Então, o total, o valor total e o total geral, eu não preciso guardar no banco de dados. Se eu tenho que o pedido são 2 pizzas calabresas de 50 conto cada e uma Coca 2 litros que custa R$ 9,90, eu posso calcular o restante das informações. Certo? Então, isso os autores chamam de atributo derivado. O que é atributo derivado? É um que pode ser calculado a partir dos outros atributos que você já tem das entidades. Tá? Então, isso aqui, ó, isso aqui a gente não vai guardar no banco de dados. Porque a partir disso aqui, eu chego naquela informação. Por que quando eu cadastro um cliente, eu coloco a data de nascimento dele e não a idade? Porque a partir da data de nascimento, eu calculo a idade dele. E até porque se você chega na minha empresa hoje e vira meu cliente hoje e eu guardo a sua idade, daqui 3 anos, continua o mesmo número que você me informou. Quantos você tem? 30. Daqui 7 anos, está lá o seu cadastro com 30 anos ainda, né? Então, informação que pode ser calculada, a gente não armazena. Existem situações diferentes? Existem situações que podem exigir que essas informações sejam armazenadas? Sim. Eu tenho até um caso que eu posso citar para vocês depois. Vocês me lembram que eu contei uma historinha rápida onde eu trabalhava numa empresa e a gente precisou guardar informação calculada. Mas aí depois eu explico melhor por que isso teve que ser feito. Bom, então, o que falta para a gente agora é isso aqui, ó. Só que vocês estão percebendo o quê? Eu já consegui colocar lá dentro daquela estrutura essa parte aqui, ó, do pedido, que é o cliente, endereço de entrega e demais informações. Mas agora eu preciso relacionar quais são os produtos que o cliente solicitou naquele pedido. E aí, o que acontece? Em um único pedido, pode ter vários itens. Então, eu não posso simplesmente colocar isso aqui, ó. Porque nesse único pedido aqui, ó, nesse único pedido, pode ter 3, 4, 5, 6, 7 itens. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma outra tabela. Nós vamos chamar de itens pedidos. Vai ter um código, vai ter um pedido, vai ter uma quantidade e vai ter um valor. Basicamente isso aqui. E aí vocês já vão entender. Caçamba, velho. Mesclando. Transformando isso aqui numa tabela. Isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no código 1, o pedido... Deixa eu centralizar isso aqui tudo. Tá pequeno ainda aí? Na tela do computador deve estar melhor aí, né? Na projeção não deve estar muito legal a imagem. Mas eu tenho que no pedido 1,
O que eu tenho no pedido 1? Pedido 1, eu tenho pizza de calabresa grande. Pai, eu esqueci de colocar o produto aqui. Faltou um item aqui. Principal. Então vamos lá. Pedido 1. O que tem? Pizza de calabresa grande, 2 unidades. Então, 2 unidades, custando 50 cada. Então, no pedido 1, tem um item que são 2, custando 50 cada, de qual produto? Pizza calabresa grande. Cadê esse produto? Pizza calabresa grande é o produto 1. E aí, produto 1. Já preste atenção. Por que eu estou colocando o valor de 50 reais aqui? Se tem o preço da pizza de calabresa aqui que custa 50 reais. Quem acha que eu devo colocar o preço aqui? Quem acha que não precisa colocar o preço aqui? Hã? Ah, mas eu posso fazer a conta da quantidade pegando o produto 1 aqui, indo lá e olhando o preço dele, né? Olha só. Como é que eu vou decidir? Bom, primeiro deixa eu abrir um parênteses. Esse é o primeiro exercício que a gente está fazendo, é a primeira atividade desse tipo. A gente está só começando a entender esse processo, a entender esses conceitos. Então, não se preocupem se tem muita informação, se você ainda não está entendendo esse processo, que a gente vai fazer vários. Nós vamos passar essa disciplina praticamente inteirinha só fazendo isso aqui. Tá? E eu falei para vocês, na aula passada, que você só coloca uma informação dentro do banco de dados se existe um motivo. Se ela vai ser usada para alguma finalidade. Lembra disso na aula passada? Você não guarda uma informação que você não vai usar. Não tem sentido isso. Tá? Então, toda informação que eu vou guardar dentro do banco de dados, ela tem que ter uma finalidade. E não necessariamente o fato de eu colocar aqui o valor do produto 1, que é pizza de calabresa grande. Aqui são os produtos que eu tenho no meu delivery de pizza. Eu tenho pizza calabresa grande que custa 50 reais. Aqui foi feito um pedido, e nesse pedido, que é o pedido 1, tem 2 pizzas de calabresa grande. E eu estou colocando os 50 reais aqui de novo. Estou falando que é o produto 1. Por que eu estou colocando de novo? Então, eu vou justificar para vocês. Porque se eu não tiver um motivo para me explicar por que eu estou pondo esses 50 aqui, você pode falar que esse 50 aqui é o mesmo dos... Está repetindo. Certo? Se você falar, professor André, esse 50 aí está repetido, já tem ele de lá. Então, se eu não te der uma justificativa que faça sentido, significa que a mesma informação está repetido, não pode. Mas aí eu vou te dar uma informação, vou te explicar por quê, porque não é a mesma informação. Ué, como não é a mesma informação? Simples. E esse tipo de coisa, não é que todo delivery de pizza é assim. Esse aqui é o nosso delivery de pizza. Então nós estamos criando ele junto. Então quando você se deparar com situações assim lá na empresa para a qual você vai fazer o projeto, vai fazer o sistema, você tem que discutir com o cara. Você tem que entender o que ele quer, como que ele quer, como é que vai funcionar a empresa dele. Certo? Então eu estou te falando o seguinte. Hoje, agora, se você pedir uma pizza calabresa grande, custa 50 reais. Aqui, quando esse pedido 1 foi feito, foi pago 50 reais por 2 pizzas. É a mesma informação? Teoricamente, mas na prática não é. Sabe por quê? Um é o preço que custa agora, um é o preço que foi vendido. Aqui está igual. Ah, mas subiu mussarela, subiu massa, vou aumentar o preço das minhas pizzas. Se eu chegar aqui e mudar a calabresa grande que custava 50, se eu passar para 55? É que nem eu acho que você falou disso uma vez que salvaram lá de uma pessoa, vamos supor, aí quando a pessoa vai achar, vai passar
o nome de uma pessoa, aí tá os dados dela, se duplicou, aí dependendo, um vai lá e troca alguns dados, assim, eu falo assim, trocou um dado dessa pessoa, tem 2 tipos de dados dessa pessoa. Vamos supor, que nem aqui nós tem 2 tipos de matrícula minha. Aí vamos supor que o senhor vai lá e mude alguma coisa no meu, na minha matrícula. Aí a uma pessoa, vamos supor, o professor William vai lá e vai caçar e vai achar, vai pegar aquela outra matrícula. Aí meio que você deu um exemplo disso, né? Sim, eu lembrei do que você está falando. Mas o que a gente tem que pensar nesse caso aqui é o seguinte. Eu estou tentando te mostrar que são 2 informações diferentes. Uma é quanto custa hoje para vender. A outra informação é por quanto foi vendido. Percebe? Porque se a gente olhar aqui e falar assim, André, mas espera aí, ó, o produto 1 está aqui, ó. Se eu consultar o produto 1, eu sei o preço dele, mas você sabe o preço dele hoje. Esse aqui é o preço pelo qual ele foi vendido. Então eu estou te mostrando que são 2 informações diferentes. Entendeu? Vou até pôr os 2 zeros aqui, ó. Então, se são 2 informações diferentes, ok, não está repetido. Vou corrigir todos os produtos do Disque Pizza e aumentar em 10% por causa da inflação. Olha, eu vou vir aqui na tabela de produtos, vou subir tudo 10%. Se eu não tenho o preço pelo qual os pedidos que já aconteceram no passado foram vendidos, você reajustou todos os pedidos que já aconteceram. Entendeu? Perceberam que é informação diferente? Então, ok, vamos colocar isso aqui. Então, aqui, ó, eu vou... Por que eu fiz uma tabela de itens pedidos? Porque o mesmo pedido pode ter vários itens. E se eu fosse colocar junto aqui, ó, como é que eu faria? Eu não sei quantos pedidos vai ter, eu vou ter que ficar criando coluna aqui para o pedido item 1, item 2, item 3, mas e se ficar repetindo? Não tem uma quantidade pré-estabelecida? Então, dessa forma aqui é muito mais simples, porque eu falo, ó, pedido 1 tem 2, quantidade 2 do produto 1 a 50 cada. E para completar, o pedido 1 tem Coca-Cola 2,5 litros, uma. Então, o mesmo pedido 1, agora é o código 2. O mesmo pedido 1 tem uma Coca-Cola 2,5 litros, que é o produto, que é o produto 2, e foi vendido a quanto aqui? R$ 9,90. Então, R$ 9,90. Quer ver? Nós temos uma situação diferente aqui, ó. Aqui a Coca-Cola 2,5 litros foi vendida a R$ 9,90. Aqui a Coca-Cola 2,5 litros foi vendida a R$10. No outro pedido. Tá vendo? Então o que vai acontecer aqui? Vai estar o mesmo produto com preço diferente. Isso aqui me dá a possibilidade de saber, por exemplo, nos últimos 5 anos, qual foi a evolução do preço de um produto. Quanto que eu vendi a Coca-Cola 2 litros há 5 anos atrás? Eu posso fazer um gráfico a evolução do preço de venda da minha Coca-Cola nos últimos 5 anos. E se eu tivesse o preço de custo, eu poderia fazer um gráfico com 2 linhas. Quanto que eu pagava, por quanto que eu vendia. E aí você começa a fazer o quê? A partir do momento que você tem um banco de dados, com esse histórico do funcionamento da sua empresa, aí entra a parte das outras disciplinas que a gente ainda vai estudar. Né? Vocês já estão começando a estudar algoritmos. Depois a gente vai começar a desenvolver software, desenvolver os aplicativos que vão acessar esses dados e mostrar para o dono do delivery de pizza os relatórios, as informações do jeito que ele quer, para ele fazer a gestão da empresa dele. Então aqui, ó, pronto, terminei de fechar o primeiro pedido. Eu vou fechar aqui o segundo e depois eu vou passar para vocês esses 2 arquivos. Eu vou até salvar isso aqui de um jeito diferente. Vou salvar isso aqui como... Salvar numa versão mais ODT, que vocês podem abrir isso aqui com qualquer editor, né?
Cadê? Caramba. ODT e ODS. Atividade 1.1. Pronto. Salva aí. Pronto. ODS, porque depois vocês podem abrir aí com qualquer... Então vamos lá, fazendo aqui o segundo, depois eu vou disponibilizar esses arquivos e vocês podem depois terminar de preencher e depois eu vou mandar no grupo do WhatsApp uma outra atividade para que vocês possam quebrar a cabeça durante a semana, para a gente corrigir na próxima semana, tá? Bom, então esse foi o primeiro pedido do Zeca. Vamos ao segundo pedido. O segundo pedido também é do Zeca. Esse Zeca é cliente bom, vou mandar um brinde para ele depois. Então vamos lá, próximo pedido, que é o pedido 2. O cliente é o cliente 1 também, que é o Zeca. Ele pediu para entregar na onde agora? Avenida Gustavo Pereira. É o mesmo do anterior? É o mesmo, não mudou nada. Então, o pedido é o mesmo endereço, 428, Logradouro 1, bairro 1, casa também. Isso aqui não mudou nada. Bairro Fabrício, tá, tudo bem. Data da solicitação. Data da solicitação. Falta aqui a forma de pagamento. Cartão de débito. Cartão de débito agora é a opção 3. Agora ele mudou a forma de pagamento. O primeiro pedido ele pagou em dinheiro, né? Agora a forma de pagamento é 3, cartão de débito. Ainda tem a questão de troco, então não tem troco. Então aqui o troco fica vazio, ó. Na realidade, quando a gente faz essa estrutura em tabelas, a gente quer economia de espaço. Olha o que acontece. Eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês, porque eu quero que vocês tenham uma noção. Aqui no Word, eu fiz 4 pedidos e está me contando aqui que eu usei... Cadê aqui? Caracteres... Deixa eu... 1913 caracteres. Aqui na planilha tem um jeito de ver também, que eu não lembro como é que é. Vamos ver. Como é que mostra aqui? Selecionar tudo? Eita. Aqui está com... só tem soma, configurações, contagem numérica, contagem média. Você entendeu? Porque olha só o que acontece. Nós falamos aqui, vamos supor que esse delivery está funcionando há 6 meses. Se o meu cliente, Zeca Pereira da Silva, fez 9 pedidos nesses 6 meses, só essa informação dele aqui, que em vez de repetir 6 vezes, eu vou repetir apenas o código 1 6 vezes. Então, na escala, se você imaginar, se você fizer, quem tiver curiosidade de pegar essas fichas, fazer 50 fichas dessas para 20 clientes e depois transpor esses dados para essa planilha, você vai ver que aqui, 50 fichas para 20 clientes. Os produtos dos 50 pedidos vai ter uns 8 ou 10 produtos que vão estar repetidos nesses 50 pedidos. Então, é o conceito que a gente está implementando. Tudo que repete muito, a gente isola e usa só o código para relacionar. Então, se você pegar 6 meses, 70 mil pedidos, como nós tínhamos dito, a quantidade de bytes que eu teria em fichas desse formato vai ser, em 70 mil pedidos, talvez 20, 30 vezes maior. Só que esse tipo de mudança de estrutura para guardar os dados
a gente ganha espaço em escala geométrica. Então, se com 50 pedidos foi 1/3 do espaço, isso vai aumentando em proporção geométrica. 2 milhões de pedidos vai ser uma economia de, sei lá, 90%. Entendeu? Isso vai aumentando significativamente. Tá? Então, é por isso que a gente cria essa estrutura. Porque, por exemplo, eu posso ter um banco de dados com informações de 30 anos de todos os funcionários que passaram pela minha empresa, com todos os salários que receberam, tudo que foi pago, data que contratou, data que demitiu, quanto que pagou de salário mês a mês, os impostos, tributos e tudo mais. Às vezes tem 30 anos disso, usando aí, sei lá, 2, 3 gigabytes de dados. Tá? Então, essa é a proposta. Bom, vamos lá. Aqui a data da saída. Nós estávamos no segundo pedido do Zeca. Data e hora da saída. Data e hora da entrega. E o importante, o mais importante de tudo, é o seguinte: tudo que você consegue ler nessa ficha, que é a informação já num formato que você pode apresentar para o usuário, se eu mostrar essa ficha para uma pessoa que ela entende, mesmo leiga. Se eu mostrar isso aqui para uma pessoa leiga, ela não vai entender. Mas o leigo, o usuário do sistema, ele não olha dentro do banco de dados. Ele olha uma tela que foi desenvolvida por um programador que apresenta as informações do jeito que ele quer ver. Então, dentro do banco de dados, a gente cria uma estrutura e uma proposta para ter tudo o que precisa armazenado, gastando o menor espaço possível. Aí no meio tem o software, tem o algoritmo, tem o aplicativo que acessa esses dados e põe para o usuário do jeito que ele quiser ver. Quando você vai num caixa eletrônico e vê o seu extrato, a informação aparece do jeito que você, cliente correntista, vai querer ver. Você vê lá o que você gastou, quantos saques, pagamentos, etc., transferência. Você vê no seu formato. Mas aquele formato não é o que está dentro do banco de dados. Dentro do banco de dados está organizado de uma forma para ocupar o mínimo espaço em disco possível. O entregador e a moto. O entregador agora é a Rita, é o outro entregador. O entregador, cadê? Rita é a 1. Então, o entregador é o 1. E a moto agora é a moto XPT 1090. XPT 1090 é a moto 1. E agora, apenas colocar os itens do pedido 2. O pedido 2 tem... O pedido 2 do Zeca é esse aqui, né? Uma pizza calabresa grande... Então, quantidade, uma pizza. A pizza calabresa grande é... Deixa eu dar uma diminuída nisso aqui. Isso. A pizza calabresa grande é o produto 1. E custou R$50. O outro produto, o pedido, é a Coca-Cola 2,5 litros. A Coca-Cola 2 litros. Do mesmo pedido 2... Quantas Coca-Colas? 2. 2 Coca-Colas. Então tem quantidade 2, do valor de R$10, e é a Coca-Cola 2,5 litros, que é o produto 2. Pronto. Lancei o segundo pedido do Zeca. E aí você começa a perceber que aqui nos itens, ó, eu tenho aqui o produto 2, que custou R$9,90 num pedido, e eu tenho o mesmo produto 2 aqui, que custou R$10 em outro pedido. É uma prova maior ainda daquela informação que eu passei para vocês, que isso aqui é o preço que foi vendido, esse aqui é o preço que custa hoje. Bom, alguma dúvida, pessoal? Como eu disse, é só o começo. Não se preocupem, tem muito mais coisas além disso. Isso aqui nós vamos fazer várias e várias vezes. Faremos vários exercícios desse tipo, tá? Porque é praticando que a gente vai entendendo os conceitos e descobrindo
técnicas de conseguir estruturar os dados de uma forma que ocupe menos espaço dentro do computador, mas que lá para o usuário, se ele quiser que a gente faça um aplicativo para gerar essas fichas para ele imprimir ou para ele consultar na tela, a gente consegue fazer. Porque para mim fazer uma ficha dessa, o que eu preciso fazer? O processo inverso. Supondo que eu cheguei lá no delivery de pizza de um cara e ele me mostrou as fichinhas que ele fazia para controlar os pedidos em papel, eu posso partir dessas fichinhas, chegar nesse projeto, criar esse banco de dados no computador, depois fazer o aplicativo, e pelo aplicativo ele pode preencher desse jeito aqui. Tá? Então, eu consigo pegar uma ficha dessa aqui em branco, e a partir dos dados que tem de um pedido aqui, ó, eu consigo preencher aquela ficha lá do mesmo jeito que eu fiz o processo contrário. E aqui, eu vou deixar aí como curiosidade para vocês, que vocês peguem esses 2 arquivos que eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp, tanto esse arquivo de texto como essa planilha, terminem de preencher e depois façam as contas. Só nesses 4 pedidos que nós temos aqui, o Word está falando de 1913 caracteres, vê lá na planilha quantos dados vão ficar. Certamente vai ser bem menos do que esses 1913 que a gente tem aqui. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que a gente disse hoje aqui? Manda. Sobre? O que está identificando? Esses códigos. Aqui tem código, aqui tem código, tem código, tem código. Sim. Ele não foi usado. Todos esses outros códigos que a gente colocou aqui, a gente usou em algum momento aqui. O do item ainda não. Não. A princípio, se a gente considerar que o problema terminou aqui, realmente esse código do item de pedido ele ficou sem utilização. A sua observação é muito pertinente. Tá? Mas depois a gente vai ver mais para o final dessa disciplina que nós vamos pegar isso aqui e efetivamente criar bancos de dados com esses exemplos. E aí a gente vai entrar em outros conceitos, que é o conceito de chave primária, primary key, que os softwares de bancos de dados usam. E aí a gente tem um padrão de que toda tabela que a gente cria, a gente acaba criando um código para ser a chave primária, porque mesmo que hoje, aqui no delivery de pizza, o código do item do pedido não seja usado, como o software ele é igual a uma pessoa, ele nasce, cresce, vive e morre. Certamente você conhece vários softwares que morreram e já sumiram, desapareceram. Nesse nascer e crescer, algumas coisas, eventualmente, na primeira versão 1.0, ainda não são usadas, mas às vezes a equipe de engenharia de computação, de projeto de computação, projeto de software, já deixam, porque sabem que na evolução das versões, quando novas funcionalidades forem necessárias, aquilo que você já sabia que era necessário estando pronto facilita as próximas versões. Ao passo que se você tiver que voltar e alterar, isso gera um transtorno maior. Tá? Mas esse tipo de coisa aí é só com a prática e com a evolução, né, desses projetos que a gente consegue entender. Mas a sua observação está extremamente pertinente. Todos esses códigos aqui você entendeu o porquê deles. Porque dentro do conceito que eu falei para vocês, de tudo que repete muito, a gente isola. E quando a gente isola, a gente dá um código, porque é o código que vai ser o elo de ligação com as coisas. E que vai dar sentido a essas informações. Né? Mas aí eu tenho um código do item que não ligou com ninguém, realmente ele está perdido aqui. Tá? Então, se vocês tivessem feito isso aqui para mim sem isso aqui, estaria perfeito. Tá? É que eu não gosto nem de falar de prova, né? Porque no exercício, não é que o exercício está certo ou estou errado. Realmente, sem isso aqui não está errado, porque isso aqui não está sendo usado. Para que você não falou que tudo que vai no banco de dados precisa ser usado? Sim, então quando é que você vai usar esse item aí, código? Não vou. A não ser que
Não tem na ficha, mas aqui, ó, são itens que estão no pedido. Item 1 do pedido, né? Item 2 do pedido, item 3, não tem? Não tem. Mas nem é o código lá também, né? Outra coisa que a gente percebe é que quando você tem uma situação dessa, de pegar um determinado processo, uma determinada empresa, um determinado problema, e criar um projeto de software para fazer a gestão daquela coisa, existe um processo que é cíclico, né? Ou seja, o cara te explica o que ele precisa, você conversa com ele, rabisca um projeto, quando você está rabiscando o projeto, surge dúvida, você volta lá, conversa com ele, ele te explica de novo, te dá mais detalhes, você compreende, volta, faz. Então, a fase de projeto, como eu disse na construção do prédio, o arquiteto e o engenheiro civil, até chegar na versão final do projeto arquitetônico, civil, hidráulico, etc., de um prédio, são reuniões e reuniões com quem vai pagar pelo prédio. Então, aqui não é muito diferente. Você vai desenvolver um software para terceiros, você vai reunir com esses terceiros várias e várias vezes para entender o que ele quer, o que ele quer controlar, como que ele quer controlar. Você precisa de todos os detalhes, porque você precisa botar isso no projeto de software, e dentro da engenharia de software, o projeto de banco de dados é só um dos itens, e aí você fica nessa, ó, projeto, reunião, projeto, reunião, projeto, reunião, projeto, reunião, projeto, reunião, e quando você chegar numa versão final dos projetos, você parte para a criação. O cara que pede para uma construtora fazer um prédio, vai reunir com o arquiteto, com o engenheiro, revisa o projeto, altera, revisa, altera. Não, ficou bom? Ficou, pode construir. Aí quando termina de construir, o dono do prédio fala, mas aqui ainda não era isso que eu queria. Não é assim? Software é a mesma coisa. Você vai fazer 32 mil reuniões com o cara, e ainda quando ficar pronto, nessa tela aqui, cara, você podia pôr um botão aqui para fazer isso, porque é mais prático. Então, faz parte, tá? Alguma outra dúvida, algum outro comentário? Bom, então eu vou disponibilizar esses arquivos aqui para vocês. E já vou pensar aqui num outro exercíciozinho para que vocês possam fazer para a semana que vem.